O programa Matéria-Prima dessa semana começa de uma forma totalmente diferente. 2010, um ano novo, muitas energias positivas para todos e nós saímos dos estúdios e vamos fazer um programa totalmente especial falando sobre metas. Estamos no Aruanã Eco Praia Hotel e estamos recebendo a visita de Bené e também de Antônio Neto, que nós vamos falar sobre essa questão de 2010, planejamento, estratégia e tudo mais. Benedito, que é conhecido por Bené pelos professores na rede estadual, e Antônio Neto, grande consultor, né, do nosso estado. Sejam bem-vindos ao Matéria-Prima, né? Nós agradecemos a participação. Eu queria começar com o Antônio Neto. Me diz uma coisa, qual é a diferença de sonhos e metas? Na verdade, eu quero inicialmente agradecer pelo convite, né, e falar sobre essa diferença entre sonho e metas. Está muito prático para o momento, porque sonhar, todo mundo sonha. Mas a meta é a conversão do sonho que se dá um passo para uma realidade. E por que se dá um passo para uma realidade com a meta? Porque a meta só é meta quando ela é realizável, quando ela é exequível, quando ela é dimensionada. Quando a meta não é desta forma, apenas as pessoas sabem o que querem ou desejam alguma coisa. E quando ela não consegue se realizar, aí não se passa de um sonho. Então, o sonho é um pensamento, é um desejo. A meta é algo que você focaliza, que você converge e busca a realização através do plano. Geralmente, final de ano, a mudança de ano é um momento propício para se pensar, né, nessa diferença do sonho e de meta e se estabelecer essas metas, no caso. Marcos, eu diria propício em função da cultura. Sim. Que, na verdade, todos os dias do ano deve-se pensar e perseguir religiosamente as suas metas. É porque o momento é festivo, o momento é de que muitas pessoas pensam que com o final do ano se encerra uma vida do ano e a sua também, e começa tudo novo como se o ano fosse o gestor da sua vida. Na verdade, as pessoas precisam se autogerenciarem para tornar mais fácil cada ano que há de vir. Você é um grande divulgador de editora, muito conhecido em Sergipe, vive com planejamento, com metas o tempo todo. Mas e a sua vida? E você, o Bené pessoa, o Bené ser humano? Nós que conhecemos você, né, nós que temos já uma amizade, nós sabemos que você planeja muito a sua vida. Mas como é que você pode dizer que essas metas, esse atingir metas do seu lado profissional, influenciou no seu lado pessoal? Primeiro, boa tarde, um feliz 2010 para todos. Obrigado pelo convite do programa. A minha vida inteira foi sempre pautada em metas e desafios. Na empresa que eu trabalho, tenho metas. E na minha vida pessoal, eu tenho metas também. Elas trabalham juntas, uma com a outra. Porque se eu não tiver ou não desenvolver as metas pessoais, como que eu vou trabalhar e desenvolver metas para a empresa? Eu tenho que estar sintonizado, casadinho, metas pessoais e meta empresa. Como é que eu posso dizer, não, isso pode ser uma meta mensurável, prática, né, ou isso não pode ser uma meta para mim? Aí, como é que fica isso no planejamento estratégico da empresa e também na sua vida, né? Qual a importância? Como é que eu vou definir quais as metas que eu quero para mim? Na verdade, eu entendo, Marcos e Bené, que a vida ela deve ser desenvolvida através de um planejamento estratégico tal qual as empresas. As pessoas precisam entenderem qual é a missão, por que vieram, por que estão aqui, qual é a sua visão, e aí na visão estabelece as suas metas, e aí trabalha para os seus valores, que é a sua filosofia de vida, para que ela possa entender que é possível ou não atingir aqueles resultados. Existem pessoas que estabelecem metas que são difíceis de realizar, portanto vão dar murro em ponta de faca porque não vão conseguir fazer o plano dar certo. Então é preciso que verifique quais são os seus fatores bons, os seus fatores ruins, como se chama nas empresas, os fatores fortes, os fatores fracos, as oportunidades, as ameaças, para que ele parta com mais segurança, com os pés no chão, que tenha uma sustentabilidade. Porque quando você trabalha uma meta e planeja sem sustentabilidade, aquilo caracteriza frustração, porque é difícil conseguir chegar lá. Então é necessário que tenha uma visão pessoal como uma visão empresarial. Por isso que tem pessoas que se dão bem na empresa, mas não se dão bem pessoalmente.
porque foge das metas que ele aprendeu na empresa com relação à sua vida. Ele pode estar descoberto em algumas situações domésticas, mas está muito coberto às vezes numa situação gerencial. É bom ter esse cuidado, é bom ficar bem se autoavisando. Como é que você define suas metas, Bené? Pessoal. Pessoal? Isso. Primeiro eu tenho um sonho. Minhas metas elas são pautadas dos meus sonhos. Dos meus sonhos eu trabalho o meu projeto. Projeto, meta e execução. Às vezes, durante todo esse caminhar, a execução não pode ser feita e eu tenho que rever, porque todo projeto, toda meta, ela tem que ser feita aberta, para que ela não seja engessada, que você não possa, no primeiro empecilho, você ficar frustrado. Eu não tenho frustração. Minhas metas eu cumpro dentro do meu caminhar, das minhas possibilidades e daquilo que eu quero. Demora, mas chega. E quando as metas elas não são atingidas, quando a gente faz um planejamento e dá tudo ao contrário, né? Que isso acontece, né? Então, né, as pessoas utilizam muito a questão da virada do ano, né, como um momento propício, mas pode ser feito todo um replanejamento a qualquer momento. E esse planejamento ele é feito e não dá certo. O que é que a gente deve seguir? Por onde a gente deve caminhar? Na verdade, o desenvolvimento, no nosso entender, o desenvolvimento de competência é fundamental para você perseguir aquilo que você quer. Quando você conhece, quando você lê, quando você estuda, é bem mais fácil de você encurtar os caminhos. Então, se você visualiza uma meta, mas você não tem conhecimento do caminho para chegar lá, então, naturalmente, você não vai conseguir, vai dar tudo errado, vai sair às avessas. E esses às avessas, as pessoas muitas vezes costumam culpar o colega de trabalho, costumam culpar o gerente da empresa, costumam culpar a família, costumam culpar o governo. E como diz a economista Sandra Camelier, ele precisa lembrar que faz parte de tudo isso. E quando ele tem essa convicção que faz parte de tudo isso, é bem mais fácil ele integrar-se nesse contexto de desenvolvimento. A criatividade, ela se insere nesse momento de insatisfação, gerando uma nova forma de lidar do brasileiro. A criatividade, ela deve fazer parte da vida do brasileiro e de todos, porque ela é quem realmente diferencia. Eu costumo dizer, inclusive para meus filhos e nas palestras também, que saia do óbvio, saia da mesmice. O óbvio é difícil de ser notado. E quando você consegue subir um degrau a mais, que você sai do óbvio, você começa a se sentir no pódio. As pessoas começam a te ver melhor. As pessoas começam a lhe contratar mais. Começa a perceber que você tem um diferencial em função de algo que você colocou, como chamamos de tempero. Aquele tempero que é atraído através das lanchonetes, através de determinados bares, restaurantes e hotéis. Então, quanto melhor o tempero, quanto mais específico e personalizado, melhor para você. Bom, nós vamos chegando ao final do nosso Papo Cabeça, do nosso programa, né, Matéria-Prima, nesse momento aqui desse debate, dessa conversa boa, né, e queríamos aproveitar o momento assim, para que vocês pudessem desejar ao nosso público, né, um 2010 diferente. O que é que vocês desejariam para os nossos professores, pais, alunos, amigos que são da área da cultura, que assistem Matéria-Prima, né? Eu gostaria de desejar a todos, né, os telespectadores, a todos os amigos, pais, alunos, professores, todos os profissionais, todos os seres humanos, que nós fiquemos bem atentos em 2010 a uma coisa chamada crise de realização. É muito melhor ser primeiro do que ter. Não se compare com os outros e procure fazer com que a satisfação realmente seja plena naquilo que você faz. Quando você não se compara, quando você se autoavalia, quando você faz o seu inventário pessoal, você começa a se conhecer melhor e vai entender que 2010, ao invés de pensar sobre ano par ou sobre ano ímpar, ao invés de pensar que é o foguete, que é a vela, que é qualquer instrumento que vai fazer você ser feliz, na verdade, é como diz o Henry Ford. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Feliz 2010. Nosso amigo Bené. Eu vou buscar um filósofo da Paraíba, que é o Geraldo Vandré. Todo mundo tem a capacidade de fazer a hora e acontecer. Eu quero desejar para todos, telespectadores, alunos, professores, pais e família, um grande e um feliz 2010. E que
A base de tudo é a conversa, é a comunicação, é o diálogo. Sem o diálogo não vai para nada, já diziam os gregos. Muito obrigado.